Bem, vamos então iniciar. Vou só pôr aqui a câmera, para me conseguirem ver. Ok. Segundo. Vamos então dar início. Bem-vindos então a mais um webinário. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é este mercado acionista, as bases e alguns conceitos necessários para começarmos então a transacionar e a comprar e a vender ações. Ora então, para quem ainda não me conhece, que já vi que aqui há pessoas que já assistiram a alguns webinários meus. O meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade em Portugal. Sou mais um apaixonado pelos mercados financeiros, nomeadamente no mercado Forex, onde eu já transaciono há quase 4 anos. Ora então, falar um bocadinho de mercado. Desculpa. Falar um bocadinho de mercado então enquanto as pessoas não chegam. No dia de hoje, o sentimento do mercado começou a ser pelo apetite pelo risco, começou porque eu fiz este market overview por volta da hora do almoço. As bolsas começaram a subir devido a um ensaio clínico financiado pelo governo dos Estados Unidos de um tratamento experimental da Eli Lilly Company para a Covid-19 que foi suspensa devido a um potencial risco de segurança, o que fez com que depois as bolsas começassem a inverter o sentido e começaram a cotar no vermelho, ou seja, em negativo. As ações europeias na altura estavam positivas durante esta tarde, apesar dos investidores continuarem a lidar com as notícias negativas relacionadas com os ensaios das vacinas para a Covid-19, como foi o caso do Johnson & Johnson, que pararam na terceira fase, e o atual impasse em relação aos estímulos orçamentais nos Estados Unidos, onde eles estão a adiar, pelo menos até ao final das eleições. Quanto ao mercado da dívida, as yields dos treasuries recuaram na terça-feira, depois das farmacêuticas a terem reportado impasses nos esforços de desenvolver um medicamento para a Covid-19. Quanto ao mercado cambial, depois do dia de ontem de ter ganho força, o dólar segue a perder força numa altura em que os contratempos nos ensaios dos tratamentos para a Covid levaram então à procura da moeda. Quanto ao petróleo, os futuros do crudo fecharam a sessão da terça-feira em alta, depois da grande queda há 2 dias, depois de a Líbia ter anunciado que iria retomar a produção de petróleo no seu maior campo de Saara. A Líbia, que faz parte da OPEP, da Organização de Países Exportadores de Petróleo, no entanto está isenta do combinado da organização de pararem de produzir. Ou seja, a Líbia voltou a produzir petróleo, o que fez com que o preço do crudo caísse para os 39, mas hoje vimos o preço a recuperar para os 40 dólares, uma vez que depois houve então a subida também das importações do crudo na China. Quanto ao ouro, acaba por estar a valorizar depois da perda do dólar. Portanto, isto aqui é sempre quando o dólar ganha valor, normalmente o ouro perde, porque as pessoas tiram o capital que têm investido em ouro e investem na moeda americana em alturas de risco. Ora bem, para começar então, para apresentar, para quem ainda não conhece, a Teletrade é uma corretora de mercados financeiros, ou seja, somos a intermediação das pessoas que querem investir com os mercados financeiros. Nós, que investimos nos mercados, temos sempre que ter uma intermediação, nós não conseguimos ter contacto direto com os mercados e são as corretoras que fazem essa intermediação. Nós fazemos agora 26 anos de mercado, estamos cá em Portugal há mais ou menos 5 anos. Bom, não é segredo para ninguém, onde as corretoras conseguem ter a rentabilidade é dos clientes. Ou seja, para nós é muito mais vantajoso termos um cliente a longo prazo do que um cliente que chega aqui e passado um mês perca o capital. E como é que nós podemos fazer com que os clientes fiquem a mais longo prazo? É tentar com que não percam capital. E isso é feito pelo nosso acompanhamento. Claro que nós não garantimos que o cliente não perca capital, até porque não somos nós que transacionamos pelos clientes, mas pelo menos damos o devido acompanhamento com ações de formação, grupos de análise, onde também mais à frente vou-vos mostrar, e fazer com que pelo menos tentem não perderem capital, porque muitos dos nossos clientes não estão diariamente a olhar para isto, têm trabalhos, têm família, têm vida social, e nós, com estes grupos de análise, basta olharem para o telemóvel e ver o que é que está a passar no mercado e tentarem estar a par de tudo o que se está a passar. Portanto, o nosso principal foco é mesmo na parte do acompanhamento. E nós, antes de entrarmos em qualquer área financeira que seja, temos que a estudar. Nós não podemos entrar aqui com palas nos olhos só porque
vemos nos Instagrams que existem Ferraris e Lamborghinis e dizem que vem tudo do Forex. Este sonho de enriquecimento fácil é muito fácil de dizer, mas depois para o fazer é bastante complicado. Se isto fosse tudo muito fácil, eu não estaria aqui a fazer webinários, nem sequer estaria aqui, estava numa ilha paradisíaca com uma margarita na mão. É preciso muito trabalho e muito estudo e nem sempre se ganha. O importante é termos lucros no final do mês, mas perdas vão haver sempre. Os melhores traders a nível mundial têm uma taxa de acerto entre 70% e 80%. Portanto, ninguém acerta tudo, existem sempre perdas. Agora temos é que conseguir jogar com o psicológico e temos mais ganhos do que perdas. Nós temos aqui escritório de representação em Lisboa, costumamos fazer ações presenciais como estas e para clientes já da Teletrade aqui nos nossos escritórios, mas com isto tudo da pandemia tivemos que passar para a parte digital, onde não foi mal de todo. Pelo menos uma coisa boa vinda da pandemia é que nós conseguimos chegar a mais gente, ou seja, já não precisavam de vir até aqui aos escritórios, os nossos clientes ainda bem, claro que tem que ser com aviso prévio, reunião, etc. Mas agora conseguimos chegar a pessoas do Norte, do Algarve, até fora de Portugal, que transacionam connosco e desta forma podem estar em qualquer lado do mundo que conseguem aceder a estes webinários e não só, também aqueles que é destinados apenas para clientes. Nós temos estes webinários, eu também vos vou mostrar mais para a frente onde é que conseguem ver os antigos, porque nós de vez em quando gravamos estes webinários e pomos no nosso canal do YouTube. Eu já à frente vou-vos mostrar, porque nós fazemos webinários não só de mercado acionista, fazemos de Forex, fazemos de análise técnica, análise fundamental, criptomoedas, e depois posso-vos mostrar como é que vocês conseguem ter acesso a isso tudo. Portanto, nós dividimos em dois tipos de serviço. Um para quem quer transacionar por si e fazer as suas próprias análises, nós damos acompanhamento diário com análises, notícias, vídeos, lives que começámos a fazer este mês. Lives são vídeos em direto na abertura de mercado às 9 da manhã e a abertura de mercado americano às 2h30 da tarde pelo nosso analista, onde nós estamos em contato direto com os clientes, onde fazem perguntas e nós conseguimos responder. Relembrar que neste webinário vocês têm aí um espaço onde podem fazer perguntas e respostas. Eu vou guardar 10, 15 minutos no final para tentar responder a todas as perguntas. Se por acaso não conseguir responder a todas, nós amanhã vamos vos ligar às pessoas que assistiram a este webinário e temos todo o gosto em tirar-vos as dúvidas para que fiquem esclarecidos. Temos o acompanhamento aos clientes. Nós fazemos uma masterclass semanal, onde o nosso analista sénior faz um resumo dos principais pares de moedas, dos principais ações e dos principais índices acionistas. Não serve como sinais, é totalmente diferente. São análises feitas por nós, onde nós explicamos o porquê da nossa ideia. E o objetivo é os clientes passarem essas análises para os próprios gráficos e irem acompanhando o preço e verem se por acaso faz sentido ou não a abertura da ordem, visto que o preço aconteceu mesmo aquilo que nós estávamos à espera. Aí sim, compensa dar a ordem, mas o que nós pomos nos grupos ou fazemos nestas aulas só para clientes não são sinais, não é abra aqui e fecha ali, não. São análises feitas, estudadas, não é só estudar análises, são análises que nós estudamos diariamente, nós estamos diariamente a olhar para isto e tentamos ajudar os clientes, ou seja, são umas dicas, umas análises que é para passarem para os próprios gráficos. A Masterclass realiza-se às quintas-feiras, os lives, ou seja, os vídeos em direto, realizam-se todos os dias, 2 vezes por dia. Depois o grupo de análise, eu no final do webinar vou-vos mostrar para perceberem como é que nós acompanhamos os nossos clientes. Webinários como este são abertos para toda a gente, para aqueles que têm mais interesse, não precisam de pagar, é online, qualquer pessoa pode se registar. Nós para a semana temos um webinário também na quarta-feira sobre criptomoedas. Inscrevam-se também da maneira como se inscreveram neste, vão às nossas páginas de Facebook, Instagram, tem lá os nossos próximos webinários e para a semana temos então o de criptomoedas para quem tem interesse nesta área de mercados financeiros. Depois, como eu disse há pouco, a Teletrade tem dois tipos de serviço. Temos então o serviço para aquelas pessoas que querem investir por si, fazer as próprias análises e ser acompanhadas por nós. E depois também temos aquelas pessoas que dizem que não têm tempo para isto, não querem perceber disto, querem apenas rentabilizar capital. E é aí que entra o nosso serviço de copy trading. O que é que consiste nesse serviço? Consiste na sincronização da nossa conta com a conta de um trader experiente à nossa escolha. Eu digo à nossa escolha porque nós, no nosso site, temos uma lista de todos os traders que nós conseguimos seguir, onde se carregarmos em cada um deles, conseguimos ver a taxa média de rentabilidade que ele nos dá ao dia
temos o gráfico da rentabilidade que tem vindo desde a abertura de conta e temos outras variáveis como o drawdown e também a comissão que eles cobram por lucro. Ou seja, como tudo na vida não existem almoços grátis, era óbvio que iriam ter que pagar alguma coisa por estarem a seguir estes traders profissionais. Não é qualquer pessoa que pode vir a ser trader, é preciso mostrar algum histórico de rentabilidade consistente e vamos... É isso que eu estava a dizer, em termos das comissões. Vamos imaginar que nós temos um lucro de 100 euros numa transação. Se a comissão do trader for 10%, a comissão não é fixa, cada trader escolhe a sua porcentagem. Há uns que pedem 5, outros pedem 10, outros pedem 15. Isto depende de trader para trader. Mas vamos imaginar um exemplo prático, que existe um trader que pede 10% de comissão. Nós ganhamos uma transação de 100 euros, 90 euros cai na nossa conta e os 10 euros fica entre a nossa conta e a conta do trader. Porquê? Se nós chegarmos ao final do mês com lucros, as comissões vão para a conta do trader. Mas se nós chegarmos ao final do mês com prejuízo, as nossas comissões voltam para a nossa conta. Ou seja, é bom para nós porque o trader trabalha com dinheiro próprio, mas ele não recebe, ele pode perder muitas transações, mas há uma que ele ganha muito dinheiro e ganha uma grande comissão, mas depois as outras perdem todos, não vale a pena para nós. Portanto, a comissão volta para a nossa conta. Portanto, as comissões só são dadas ao trader se obter lucros ao final do mês. Portanto, no final do mês é feita sempre essa diferença e vemos para quem é que vão as comissões. E depois temos o lado do trader, ou seja, eu sendo um master trader posso disponibilizar as minhas transações em troca de comissões, mas por isso, como eu vos disse, é preciso um historial, porque não é qualquer pessoa que chega aqui e pode ser master trader. Os traders são sempre clientes da Teletrade, nós somos regulados pela CMVM e pelo Banco de Portugal cá em Portugal, convém sempre verem isso antes de investir em capital em qualquer casa financeira que seja. Tenho muitos clientes meus que já foram lesados no passado por investir em capital em corretoras que ligavam um rapaz simpático a dizer para investirem, mas depois quando era para tirar o capital não atendiam os telefones, não atendiam os e-mails. Portanto, convém sempre ver a regulação, vão ao site da CMVM, vejam se estão lá os nomes das corretoras, se está tudo em ordem. Não invistam capital sem verem isso primeiro. Peço-vos, o que não falta neste mercado é vigarice. Disso podem ter a certeza. Ok? Depois, eu mais à frente, quando vos mostrar o nosso site e explicar quais é que são os instrumentos que nós também trabalhamos, vou-vos mostrar como é que nós conseguimos ver as performances dos traders, como é que nós podemos escolher os melhores traders a seguir. Não se preocupem, porque eu vou-vos mostrar isso tudo. Bom, a falar então do que nós viemos aqui. O que é que são as ações? Bom, nós falamos de valores mobiliários que correspondem a títulos emitidos por sociedades anónimas. Normalmente são grandes empresas que dividem o capital social em pequenas partes. Quem adquire parte do capital social torna-se então um acionista. Ou seja, passa a deter uma parcela do capital e a assegurar direitos que variam em função do número e da categoria das ações que nós detemos. São exemplos desses direitos: o direito a participar nas Assembleias Gerais e a votar, a estar informado sobre os negócios da sociedade e a participar então nos lucros a receber, ou seja, nos dividendos na proporção das nossas ações. Relembro que quem tiver dúvidas, pode escrever as dúvidas todas, que eu no fim vou tentar responder a todas. As que eu não responder amanhã, contactos e tiramos as dúvidas, está bem? Mas façam as dúvidas que eu no final vou guardar 10 minutinhos para responder a tudo o que eu conseguir. Capitalização bolsista. O que é que isto é? É o número total de ações emitidas multiplicado pelo seu preço de mercado. Isto pode ser aplicado para calcular o valor de uma única empresa ou de todas as empresas admitidas em bolsa, se estivermos a falar em índices. Este exemplo, vamos imaginar que o preço da ação é 100 euros e existem no mercado 1 milhão de ações. Estas informações estão em todo o lado, ok? O relatório anual de cada empresa tem que constatar quantas ações é que estão em bolsa, qual é que é o preço e mais para a frente também há alguns indicadores que eu vos vou mostrar. Portanto, isto aqui não é inventado, há sempre o número de ações cotadas em bolsa. Neste caso é inventado, só para vos explicar, ou seja, o preço da ação está em 100 euros, o número de ações em bolsa é 1 milhão, então a capitalização bolsista, ou seja, o valor de mercado da empresa é então 100 euros vezes 1 milhão, que é então 100 milhões de euros. Ok, então o porquê de serem criadas as ações? As empresas abrem capital na Bolsa de Valores
com o intuito de captar recursos destinados ao financiamento de projetos, à expansão da empresa e à mudança de escala ou diversificação dos nossos negócios. Esta forma de captação é uma alternativa aos financiamentos bancários, que normalmente têm um custo muito maior. Ou seja, uma empresa que não esteja cotada em bolsa, mas que pretende expandir o seu negócio e aumentar o seu capital, a alternativa que tem é então entrar em bolsa para conseguir capital externo e não ser só o capital interno que os acionistas do início da empresa investiram. Os tipos de ações, existem dois tipos de ações. Temos as ações ordinárias, que garantem o direito ao voto do investidor, que pode eleger membros do Conselho de Administração de determinadas empresas, e se uma empresa falir ou for liquidada, os detentores das ações ordinárias só vão receber o dinheiro que investiram quando os detentores de ações preferenciais e os credores forem pagos. Ou seja, estas ações ficam em segundo plano em caso de liquidação ou de falência. No caso das ações preferenciais, são ações que possuem um grau diferenciado de direito de recebimentos de dividendos de uma companhia, ou seja, possuem prioridade. Os seus detentores não possuem direito ao voto numa assembleia, mas isso pode variar de empresa para empresa, e normalmente esse tipo de ações dá a garantia de dividendos fixos permanentes aos seus acionistas. Isto acontece de forma diferente das ações ordinárias, que possuem dividendos variáveis e que não são garantidos. E como é que são criadas então as ações? Começa sempre no IPO. O IPO é então a oferta pública inicial. Provavelmente já devem ter ouvido estes nomes, IPO, estes palavrões, digamos assim, IPO e OPA, no telejornal. O IPO é a oferta pública inicial, que é a primeira venda de ações de uma empresa ao público. É quando nós já podemos comprar ações dessa empresa. E depois temos a OPA, que é a oferta pública de aquisição, que é quando uma empresa apresenta uma proposta de compra de uma determinada quantia de títulos a um determinado preço. Bom, então como é que é este processo de criação do mercado acionista? O mercado primário é aqui onde tudo começa. Quando uma empresa, vou dar o exemplo, a Google, antes de estar em bolsa, precisa de recursos para financiar as suas atividades, uma das possibilidades para fazer é por meio do IPO. É o meio utilizado para que as ações de uma empresa estejam disponíveis ao investidor no mercado pela primeira vez. O preço da ação lançada é pré-determinado e os investidores, ou seja, antes de entrar no IPO, o preço da ação já está pré-determinado e os investidores participantes muitas vezes entram na operação com o objetivo de ganhar na diferença de preço, caso a ação se valorize após o seu lançamento. Ou seja, quando existe o IPO, a malta está sempre muito focada para conseguir tentar logo começar a comprar ações. Depois, no mercado secundário, que é onde nós traders transacionamos, é neste mercado que acontece então a compra e venda de ações por meio do home broker. O investidor vende a sua ação para outro investidor a fim de reaver o seu capital. Sendo assim, o capital é transferido de um participante para o outro e não mais para a empresa que emitiu o título, como explicámos acima. Veja que um mercado depende sempre diretamente do outro, pois se não há lançamento de ações via IPO, não é possível que os investidores negociem e comprem ações entre si. Ou seja, que nós situamos no mercado secundário. E o que são então os dividendos? É então a distribuição de parte do lucro líquido de uma empresa aos acionistas, geralmente expressa em cêntimos por ação. Depois do relatório anual, como eu disse, que saem e têm lá os dados todos. Portanto, não achem que aqui os dados só nós é que temos acesso, ou quem só está nesta área. Não, basta ir ao Google, pesquisar o relatório anual de uma empresa e tem que ser público, ok? E depois do relatório anual e de perceber qual foi o lucro da empresa, é então dividido pelas parcelas dos acionistas. Pronto. O comportamento de descida e subida da cotação. Este lado é muito importante. Estou aqui alguns exemplos de valorização e o que é que faz valorizar, o que é que faz desvalorizar uma cotação de uma ação. As ações sobem e descem, é inevitável. E a seleção natural castiga as empresas que não se adaptam às exigências do mercado.
Neste caso, o investidor pode assistir à destruição de parte ou mesmo na totalidade do capital investido. A realidade mostra que o valor das ações das sociedades não está sempre a subir, por via de fatores endógenos e exógenos, e ninguém sabe ao certo se uma determinada ação vai valorizar ou desvalorizar. E esta incerteza, associada à ausência de garantia de capital, onde nos mercados financeiros não existe garantia de capital, transforma então as ações numa aplicação de risco, que varia ainda em função do setor e do país em que nós operamos. Depois de realizado o investimento, é necessário acompanhar a evolução da cotação dos títulos e as informações relevantes sobre a atividade das empresas que constituem a nossa carteira de ações, prestando especialmente atenção aos resultados e às políticas de dividendos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, no exemplo de que uma ação valoriza lucros e vendas em crescimento, ou seja, se nós por acaso tivermos a notícia que a Google teve lucros e vendas muito maiores do que teve o ano passado, é normal que a ação valorize. Resultados que ultrapassam as estimativas dos analistas. Era previsto que existisse uma rentabilidade de 50 cêntimos por ação, mas na verdade, em vez de 50 cêntimos por ação, houve um lucro de 1 euro por ação. Então é normal que as ações disparem. Um novo produto ou serviço inovador, como é o caso da Apple, quando lança iPhones, ou das placas gráficas, ou seja, da Nvidia, que tem subido bastante ultimamente, também vão ser lançadas as novas Playstations, as novas Xbox, e como sabem, todas essas ferramentas utilizam placas gráficas, ou seja, todas as empresas que forneçam placas gráficas normalmente tendem sempre a subir. Outro exemplo, a empresa vai fazer um stock split. O que é isto de um stock split? Foi o caso que aconteceu o mês passado com a Tesla e com a Apple. Eu não sei se vocês repararam que a Tesla, houve uma altura em que estava a cotar $2.000 e no dia a seguir passou a cotar $400. E as pessoas pensam, bolas, isto caiu muito, a ação desvalorizou muito. Não, é mentira. Okay? O que a Tesla fez foi um stock split, o que quer dizer que uma ação dividiu-se em 5 ações, ou seja, multiplicaram por 5 o número de ações que estavam em mercado. Para quê? Para deixar a ação mais atrativa para aquelas pessoas que não tinham capacidade de comprar as ações. Porque eu, se calhar, se quisesse comprar uma ação da Tesla por $2.000, se calhar já era um valor um bocadinho acima do que eu estava à espera. Portanto, mas se eu olhar e agora vir $400, se calhar já me compensa comprar. Ou seja, normalmente as empresas fazem isto para tornar as ações mais atrativas para investidores com capital mais reduzido. Aconteceu exatamente a mesma coisa com a Apple. Houve um stock split, as ações dividiram-se e começaram a cotar menos. Mas não quer dizer que o valor seja menor. As ações valem o mesmo, só que existem mais ações no mercado. Ou seja, não houve uma desvalorização das ações. Foi uma divisão das ações do mercado e depois dividindo 2.000 por 5, ficou os $400, por exemplo. Ok? Pronto. Depois, outra, o investidor famoso investiu na empresa. O Warren Buffett, para mim, é como se fosse um ídolo na área dos mercados financeiros. Eu acompanho muito o trabalho dele. Acho uma pessoa muito humilde e que não tem problema nenhum em ensinar as suas visões e explicar o que é que está a pensar no mercado. Eu sigo muito. Já é uma pessoa de alguma idade, mas que já passou por todas as crises e mais algumas. E tem sempre alguma coisa para ensinar. Portanto, aconselho a seguir o trabalho do Warren Buffett, mas temos o exemplo do Warren Buffett investiu há 2 ou 3 meses na maior exportadora de ouro quando a pandemia estava muito grave e agora voltou a estar grave, mas aquilo houve ali um pique ali em abril, maio, mas depois agora que o verão baixou e agora voltou a subir com o início do outono, mas nessa altura que o Warren Buffett investiu nessa empresa, os preços dispararam, ou seja, nós também temos de estar sempre a par do que é que os grandes investidores andam a fazer. E uma das causas de uma desvalorização de uma ação é também um grande investidor tirar dinheiro dessa empresa. Portanto, se aquele investidor que já é um grande conhecedor do mercado se tira dinheiro daquela empresa, se calhar eu também vou tirar. E é por isso que os investidores começam a tirar todo o capital da empresa e a empresa começa a cair. Portanto, os grandes market makers, digamos assim, ou seja, os tubarões destes mercados, sabem sempre o que é que vão de fazer e nós, investidores pequeninos, seguimos sempre as pegadas deles. Nem sempre, atenção. Porque normalmente, às vezes,
o que o Wall Street diz para comprar já está muito sobrevalorizado e é melhor nem sequer comprar. Bom, mais exemplos. Outras ações dentro do mesmo setor estão a subir. Ou seja, o setor está a subir, ou seja, todas as ações desse setor normalmente tendem a subir um bocadinho, como é o caso do índice da Nasdaq. Se a Nasdaq sobe, se os índices sobem, a Nasdaq sobe, ou seja, está tudo. Nasdaq é o índice de empresas tecnológicas dos Estados Unidos, ou seja, se esse setor está a subir, normalmente as empresas todas tecnológicas sobem. A empresa ganhou um processo na justiça, mais pessoas estão a comprar os produtos. No exemplo da Apple, existe um grande aumento das vendas nos iPhones, ou a empresa vai ser comprada por outra empresa, ou também mesmo rumores, como é o caso dos tweets do Trump. O Trump manda uma aposta de pescada no Twitter e normalmente as ações sobem muito. São pessoas poderosas. O Trump, sendo o presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial, torna-se então a pessoa mais importante no que toca a investimentos, porque ele mexe muito com o mercado. E depois temos o caso da desvalorização, que é quando as ações caem. Temos a queda dos lucros e das vendas, os principais trabalhadores da empresa estão a sair, nós sabemos que os diretores comerciais, ou diretores não sei daquela empresa, estão-se a despedir, por alguma razão ter sempre cuidado com isso. O investidor famoso, como eu disse há bocado, começou a tirar dinheiro da empresa e começou a vender ações. Uma empresa ganhou um grande cliente. Vejamos uma coisa. O que é preferível para mim, quanto empresa? Ter muitos clientes, mesmo que sejam residuais, e ter, imaginamos, 10 milhões de vendas ao ano, ou ter só um cliente que faça essas 10 milhões de vendas ao ano? Para mim é muito mais rentável ter muitos clientes, porque se por acaso eu perder um cliente, não vai ser muito prejudicial para mim, porque tenho os outros todos. Mas se eu por acaso tiver poucos clientes e um deles é quase 90% das minhas vendas, e se por acaso ele sair, a minha empresa vai por água abaixo. Portanto, é sempre bom termos muitos clientes do que só um muito grande. Por isso, no caso de empresas com grandes clientes que têm grande porcentagem das vendas por ano, se por acaso saírem ou deixarem de comprar, é muito prejudicial para a empresa e as ações tendem sempre, ou seja, o valor da empresa tende sempre a cair e, consequentemente, as ações caem também. Ou a empresa está a ser alvo de um processo, cientistas descobriram que o produto não é seguro ou tem falhas. Ou seja, nós quando investimos em ações, nós temos que estar focados nas notícias que saem dessas empresas. Não é investir em ações e depois vão embora. Não, nós temos que estar, não digo diariamente, mas semanalmente, mensalmente, a ver os relatórios de empresas, a ver as notícias que saem diariamente, jornal de negócios, basta isso. Eu tenho notificações no jornal de negócios que recebo quando existe alguma notícia forte das empresas que faz subir ou cair os preços. Não custa nada ler, estamos a tomar um pequeno almoço, ler o jornal de negócios, ou outro jornal de economics, ou qualquer jornal, pode ser americano, são sempre melhores, claro, porque estou mais focado nas empresas norte-americanas, é que o jornal de negócios também olha muito para o PSI 20 e para as empresas portuguesas, o que, na minha opinião, não é um grande investimento, porque não existe uma grande liquidez de mercado aqui em Portugal, só pouco, e depois casos de CMVM e etc., a dizerem que aquele violou aquela e na minha opinião, o melhor mercado de ações para investir é o mercado norte-americano, onde são empresas grandes, que não têm estes rumores, só mesmo em casos excepcionais, de rumores parvos de administradores que fizeram isto ou aquilo e caem por ali abaixo. Portanto, um bom mercado de ações é mesmo o norte-americano. Não digo que não haja outros bons, mas para mim, e para a maior parte dos investidores, com mais liquidez é mesmo o mercado norte-americano. Depois também temos outros, e provavelmente vocês também já leram aí, uma nova empresa popular entra no setor, ou seja, temos maior concorrência, é normal que as nossas ações caem um pouco. A indústria em termos foi popular, mas já não existe interesse agora. Há muitas razões para existir uma valorização ou uma desvalorização da empresa. Não se esqueçam que podem tirar as dúvidas todas, que eu no final vou guardar aí 10 minutinhos para tirar então essas dúvidas. Principais bolsas mundiais. Temos então a Bolsa de Nova Iorque, temos então a Nasdaq, que é então a tecnológica, como eu falei há pouco. Temos a Bolsa de Tóquio, de Londres, de Hong Kong, de Xangai, Toronto, na Alemanha, na Austrália e em Bombaim, na Índia.
Isto é só uma curiosidade, para um investidor não é que interesse muito, mas também é para vocês saberem quais é que são as 10 principais bolsas mundiais neste momento. Bom, agora vou dar algumas dicas de como é que nós podemos fazer um bom estudo sobre quais são as melhores ações a comprar neste momento. Eu já vos vou indicar um livro excepcional que me fez perceber muito acerca não só de mercados financeiros, mas também nesta parte de ações. Mais à frente eu vou explicar, onde eu também tirei várias ideias, onde o prefácio é do tal Warren Buffett que vos falei há pouco. Provavelmente é dos melhores livros de investimentos que existe atualmente. Mas então eu já vos vou mostrar qual é que é o livro. Primeiro então, como é que vamos fazer um bom estudo para saber quais ações a comprar neste momento? O primeiro estudo é os lucros das ações, para saber se a ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. Então vamos sempre relacionar o preço do índice com os lucros médios corporativos nos últimos 10 anos. Isto está tudo detalhado nos relatórios anuais das empresas. Ou seja, não é só aquela pessoa que tem acesso. Toda a gente tem acesso a isto. Portanto, toda a gente consegue fazer estes cálculos. Okay? Basta ir pesquisar o relatório anual das empresas. Vamos imaginar então, razão desse lucro. Se acima de 20 é mau, o que quer dizer que a empresa está sobrevalorizada. Se o resultado for abaixo de 10, é bom para comprar, porque a empresa está subvalorizada, ou seja, tem margem de crescimento. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o preço da ação é 15 euros. E foi sair no relatório anual que o lucro por ação foi de 1,5 euros. Então, dividimos então o preço por ação pelo lucro da ação, 15 a dividir por 1,5, o resultado é 10. O que quer dizer que é um bom investimento. Ou seja, a empresa está subvalorizada, ou seja, tem margem de crescimento, portanto, é uma boa altura para nós comprarmos a ação. Mas vamos imaginar que a ação neste momento está a custar 46 euros e o lucro por ação foi de 1,90€. Se nós dividirmos 46 por 1,9, dá-nos um resultado de 24,2. O que quer dizer que é um mau resultado. Quer dizer que a ação está sobrevalorizada. É provável que ela caia e depois volte a subir, mas só quando ela cair e começar a ir para preços que já compensa comprar, aí sim nós damos a entrada. Ou seja, uma boa. Isto é fácil fazer estas contas. Dá logo para ver se a ação está sub ou sobrevalorizada. Depois, se nós quisermos construir uma carteira de investimentos, é este o livro que eu vos falei há bocadinho. Palavras de Warren Buffett, como veem na capa do livro, de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. O prefácio é mesmo de Warren Buffett. Isto foi um livro escrito em 1900 e picos, mas em cada capítulo que foi escrito na altura há uma atualização para os dias de hoje e é muito engraçado como na altura já se previam estas crises, já se previa este desenvolvimento de mercado de ações. É muito engraçado ver e é bom haver sempre uma atualização para os dias de hoje, porque como podem imaginar o mercado de ações em 1920 era completamente diferente de agora em 2020. E é bom, o livro normalmente está sempre a sofrer atualizações anuais, ou seja, é uma bíblia, é grande o livro, mas aconselho profundamente a toda a gente que queiram entrar nesta área dos investimentos, não só para ações, mas para tudo, ok? Isto é mesmo para um investidor iniciante. É para começarem a perceber como é que olham para o investimento de outra forma, como é que conseguem fazer carteiras de ações, como é que conseguem ver se as ações estão sobre ou subvalorizadas, exemplos práticos de empresas reais. Este livro é mesmo muito bom e aconselho vivamente a toda a gente a ler, obrigatório para quem quer entrar neste mundo dos mercados financeiros. Primeiro, nunca, uma dica, nunca ter uma carteira composta apenas por ações. Conjugar sempre ações e obrigações, ou ações e outros, como podem, ou Forex, ou outros mercados. Não enfiarmos todos só no mercado. Convém diversificar o nosso capital, mas como o Warren Buffett diz bem, não diversificar muito, porque depois deixamos de ter controle. Mas diversificar. Vamos dar o exemplo de diversificar uma carteira de investimentos com ações e obrigações. Obrigações é a compra de títulos de dívida, ou seja, estamos a receber uma taxa porque estamos a emprestar dinheiro. Okay? Nós pedimos créditos, pagamos uma taxa. Nós aplicamos capital, nós recebemos uma taxa porque estamos a emprestar aquele capital, ou seja, estamos a aplicar.
Então, a dica que também vem daqui do livro do Investidor Inteligente, que é a regra tradicional da Bolsa de Valores. É subtrair a nossa idade por 100 e esse número dá-nos a percentagem que investimos em ações e o resto em obrigações. Vamos dar um exemplo, tenho 30 anos, fazemos 100 euros, 100 euros, já agora só para 100 euros, 100 anos menos 30, ok? Portanto, dá-nos 70% em ações e 30% em obrigações. E tentarmos nunca termos mais do que 65% em ações. Ações é um mercado de muito mais risco do que o mercado de obrigações. E a partir do momento em que começa a partir do momento em que nós começamos a ter mais idade, vamos querer menos risco. Não vamos ter mais disposição para ter risco, queremos cada vez menos risco. Nós, quando somos novos, é que ainda aguentamos com algum risco. Por isso é que com 40 anos, 100 menos 40, dá 60% em ações e 40% em obrigações. E assim sucessivamente. Okay? Isto é uma boa dica. Portanto, quanto mais novos nós somos, mais apetite pelo risco nós temos. Porque quanto mais risco, mais rentabilidade, como é normal. Depois, a escolha das ações para a nossa carteira. Primeiro, deve haver uma diversificação adequada entre 10 a 30 ações. Não mais do que isso, porque, como disse, diversificação a mais também não é bom, porque deixamos de ter controle nas ações. Mas imaginar que temos 100 ações. Se eu consigo controlar as 100 ações, sou um gênio. Não consigo controlar as 100 ações, não consigo ver as notícias que saem de todas essas ações. É preciso sermos em média de 10, 15 ações, até chegar a 30, mas não vale a pena tanto. 10 ações, 15 ações, onde nós conseguimos ter controle nessas empresas, conseguimos ver o que é que sai diariamente, as notícias, etc. Se tivermos uma carreira de ações, não valemos mais nada da vida se não estar a lamber relatórios anuais e não nos pagam para isso. Portanto, tentar ter um número reduzido de ações, não muito reduzido, mas aí na volta de pelo menos 10 ações para nós conseguirmos então ter o nosso controle. Depois, cada empresa escolhida deve ser grande, conceituada e adequadamente financiada. Não vale a pena estarem a abrir, a comprar muitas ações de empresas que são pequeninas, achar que vai subir muito, mas torna-se muito risco. Okay? É quase uma aposta de olhos fechados. Portanto, é sempre melhor investir em ações e empresas que já têm um longo percurso, onde são conceituadas e, como diz o terceiro ponto, cada empresa deve ter um histórico longo e contínuo de pagamento de dividendos. Ou seja, eu vou investir numa ação em que nos últimos 20 anos pagaram dividendos todos os anos. Não vou investir numa ação que até pagou muitos dividendos no ano passado, mas há 5 anos não pagava dividendos. Ou seja, nós temos que escolher as ações que se comprometem com os dividendos todos os anos. E depois, em último, também outra dica do livro de Investidor Inteligente é então a regra 72, que é para nós sabermos o prazo estimado para que uma quantia investida leve a ser dobrada. Ou seja, nós reavemos o nosso capital. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar, e isto também está nos relatórios anuais, que existe 6% de crescimento naquela empresa por ano. Nós vamos dividir 72 por 6 e dá-nos 12. O que quer dizer que nós vamos demorar 12 anos a reaver o capital investido, ou seja, a dobrar a nossa conta. Isto é muito engraçado, eu também não tinha noção antes de ler o livro e é mesmo verdade, ok? Chama-se a regra 62, para vermos quanto tempo é que demoramos a reaver o nosso capital. 72, vamos imaginar, 72 dividido por 5 dá X, ou seja, demora X anos a reavermos o nosso capital. E diferença entre a ação física e CFDs, que é o que as brokers, ou seja, as corretoras oferecem aos clientes. Bom, imaginemos que quiséssemos investir numa ação. Ao nosso broker, nós mandávamos a ordem de que nos comprasse a ação X a um preço Y. A única diferença entre CFDs e a contratação normal é que com os CFDs nós não precisamos adquirir os títulos, mas sim comprar um contrato, que se chama então CFD, contrato por diferença. Se valorizar, recebemos o diferencial ganho. Se desvalorizar, temos que pagar o diferencial. Não é necessário possuir fisicamente as ações para obter na nossa conta o efeito de movimento de mercado, ou seja, do lucro. Portanto, um CFD é um contrato entre duas partes,
para trocar a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de ações ou outros produtos, como matérias-primas, moedas, índices, etc. Temos aqui o exemplo no slide. Vamos imaginar que nós compramos uma ação a 314,7. A ação valoriza e vendemos a ação a 354,2. Fazemos então a diferença entre os dois, ou seja, 354 menos 314, e vai-nos dar 39 euros. O que quer dizer que nós tivemos um diferencial no preço de 39 euros. Depois, basta multiplicar pelo número de ações que nós compramos. Vamos imaginar que compramos 10 ações, fazemos 39 vezes 10, deram-nos um lucro de 390 euros. Okay? Se comprarmos só uma ação, tivemos 39 vezes 1, tivemos um lucro de 39 euros. O mesmo acontece para baixo. Vamos imaginar que comprámos a ação a 314 e a ação, em vez de subir, caiu para os 304. Ou seja, caiu 10 dólares por ação. Ou 10 euros, que seja. Vamos multiplicar esses 10 euros pelo número de ações que nós compramos e temos aí o prejuízo. Se comprarmos 10 ações, são 100 euros. 10 vezes 10, 100 euros. E assim sucessivamente. Ou seja, na compra e na venda ganhamos pelo diferencial quando nós vendemos ou compramos a ação. Mas como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens e o CFD não foge à regra. As vantagens, temos então a venda a descoberto, que é a principal vantagem do CFD, está na possibilidade de venda a descoberto, que é impossível na compra tradicional de ações que nós vemos nos bancos. Neste caso, nós podemos vender sem ter comprado o ativo anteriormente. Se nós acharmos que essa ação vai desvalorizar, nós podemos vender ações. Ou seja, nós estamos a apostar, a investir que essa ação vai cair e depois compramos a ação quando a ação estiver mais em baixo e ganhamos então o diferencial. Ou seja, o short, a posição short. Não temos isto nas ações normais. Depois, o uso diferente da alavancagem. Com os CFDs, nós podemos apostar um valor maior do que o nosso capital real. Graças a este requisito mais reduzido de capital inicial, é possível aceder aos mercados financeiros com muito mais facilidade. Porém, o uso intensivo de efeito da alavancagem, se não for feita com pés e cabeça, pode ser perigoso e pode perder montantes, todo o capital investido nesse investimento. Depois, temos uma maior flexibilidade de negociação. Os CFDs são ativos que permitem mais flexibilidade do que a aquisição de um ativo real. É possível aplicar o efeito da alavancagem, aplicar stop loss e take profit. Stop loss é o limite máximo que nós tendemos a perder, que para quem não conhece, nós também temos outros webinários sobre análise técnica, mas eu posso já explicar aqui muito rapidamente o que é stop loss. Mas imaginar que nós abrimos uma posição e pomos um stop loss. O stop loss dá-nos o máximo que nós estamos dispostos a perder aquela transação. Se o preço tocar nesse stop loss, automaticamente a operação fecha com aquele prejuízo. Ou seja, perder mais do que aquilo nós não perdemos. E aí está o stop loss. Depois temos o take profit, que é o nosso objetivo. Né? Vamos imaginar, eu quero ganhar 1000 euros com este investimento. Meto o take profit nos 1000 euros. Quando o preço tocar nos 1000 euros, a ação fecha automaticamente e nós temos o lucro dos 1000. Para quê? Para o caso daquilo subir durante a noite, nós estamos a dormir e depois volta a cair e nós perdemos aquele capital todo, e é para isso que serve o take profit. Ou seja, o nosso objetivo a alcançar nesse investimento, o stop loss, a perda máxima que nós estamos dispostos a perder nesse investimento. Depois, a possibilidade de realizar day trading. Os CFDs podem aproveitar os movimentos de preços de curto prazo, ou seja, de minutos ou horas, no mercado das ações, nos índices, nas commodities, entre outros. Ou seja, os CFDs é para aquelas pessoas que também gostam, vou aproveitar esta valorização desta ação, vai subir 2 dólares, espero que suba 2 dólares hoje, abro hoje de manhã, fecho hoje à tarde, ganho 2 dólares por ação, fico contente, a minha semana está feita. Se eu investir em 100 ações, são 200 euros. Porreiro. Dá para fazer isto com CFDs. Nas ações como, tradicionais, não dá para fazer. Depois, o fácil acesso aos mercados globais. Temos o fácil acesso a diversos instrumentos
e mercados financeiros por todo o mundo, como as ações, índices acionistas, as criptomoedas, as matérias-primas. Ou seja, os CFDs oferecem fácil acesso aos principais mercados através da corretora online. E depois temos taxas baixas e não há restrições para os estilos de day trading. Ou seja, os CFDs permitem que negocie através de uma estratégia de day trading e, por essa razão, não é de surpreender que alguns mercados limitem o número de transações máximas por dia, assim como os limites diários de valores a negociar. No caso das CFDs, não existem restrições. Como tudo na vida, existem também as desvantagens dos CFDs. Uma das principais desvantagens, que também é em dentro dos mercados financeiros, é mesmo o efeito da alavancagem. Os CFDs são produtos financeiros alavancados, o que significa que nós podemos gerar um lucro de 50 mil euros ou mais com um investimento inicial de apenas 5 mil. Okay? Mas cuidado, pois é preciso rever o reverso da moeda. Ou seja, o efeito da alavancagem é vantajoso quando se ganha, mas pode ser um desastre para a nossa conta quando nós perdemos. E perdemos tudo. Ok? Portanto, a malta gosta muito da alavancagem quando ganha, mas quando perde, dizem que a alavancagem é uma porcaria, etc. E mais... Depois, outra desvantagem é o facto das vendas a descoberto expõem a um risco ilimitado. Ou seja, os CFDs estão normalmente associados à negociação de curto prazo, que é um estilo de trading mais difícil de dominar, de aprender e de controlar. Bom, eu tirei aqui 2 exemplos de grandes empresas e das suas rentabilidades nos últimos 5 anos. Temos um fenómeno que foi a Amazon. Em 2015, a ação estava a cotar 530 dólares. No dia de hoje, a ação está a cotar 3.400. Houve uma rentabilidade à volta dos 541%. Portanto, vejam quanto é que neste momento não estavam a ganhar se tivessem investido 1.000, 10.000 euros em 2015. 541%. Nem quero imaginar porque não fui dos que investi. Estou lá agora, mas não fui dos que investi em 2015, infelizmente. Coca-Cola, um bocadinho mais modesto, um investimento mais a longo prazo. Na altura, em 2015, estava a cotar 39 dólares, hoje está a cotar 49 dólares, ou seja, aumentou 10% na ação, ou seja, uma rentabilidade de 25%. Bom, como é que nós podemos abrir uma conta de demonstração para começarmos a transacionar no mercado, começar a conhecer um bocadinho da plataforma? Eu vou-vos mostrar aqui o nosso site. Está aqui o site de Teletrade, todo bonito. Chegamos aqui, trading, temos aqui os diferentes tipos de contas, ou seja, não há só uma conta, temos contas para todos os gostos, com o maior spread, com o menor spread, com comissões, sem comissões. Basta vir aqui e virem ver todas as diferenças de uma conta para a outra. Depois, temos todos os instrumentos que nós negociamos aqui na corretora. Temos o Forex, que é a minha principal paixão, é onde eu me foco mais. É o mercado mais líquido do mundo. Eu nem sequer devia estar a falar de Forex, porque isto é um webinário de ações, mas é o mercado mais líquido do mundo. São transacionados por dia mais de 5 trilhões de dólares. Por isso é que é tão apaixonante e quando se entra dificilmente sai. Depois, CFDs de metais, ou seja, o ouro, a prata, CFD dos índices, CFD das energias, como é o exemplo do crudo, CFD das ações, CFDs de criptomoedas e de commodities também. Depois, as nossas plataformas. Se, por exemplo, quiserem saber os spreads dos nossos serviços, basta virem aqui. Estão aqui o spread mínimo, o spread, o swap, a margem. Então, está aqui de todos os ativos. Isto eu pus do Forex, pode-se pôr nos metais, no chefe dos metais. Okay? Todos os instrumentos estão lá, os spreads, se quiserem comparar, etc. Depois, plataformas, para conseguirem baixar a plataforma, carregam aqui no MetaTrader 4. Aqui onde está o MetaTrader 4, depois também tem o 5, mas o 5 é um bocadinho mais para profissionais, tem menos instrumentos, portanto nós aconselhamos mesmo ao 4. Se tiverem um Windows, carregam nestes 4 quadradinhos. Se tiverem um iOS aqui, se tiverem um Android aqui, mal carreguem aqui nestes símbolos, automaticamente aquilo baixa a plataforma para o vosso computador. Depois, deixa eu lá meter isto em português. Depois,
Temos o copy trading, que para quem chegou a meio é um investimento onde, para aquelas pessoas que dizem que não querem perceber nada disto, não têm tempo para isto, só querem rentabilizar capital, é então a possibilidade de nós sincronizarmos a nossa conta com a conta do outro trader experiente à nossa escolha. Como eu vos disse e disse que vos ia mostrar, desculpa, temos aqui a lista de todos os traders que podem seguir aqui na nossa corretora. Vamos imaginar, posso carregar num qualquer, vamos imaginar este. Tem aqui o gráfico da rentabilidade, conseguem ver a variação de como é que teve a conta em termos de percentagens, o lucro médio diário que o trader faz, o drawdown e a comissão do trader. Como está aqui, posso-vos mostrar, a comissão varia de trader para trader. Se eu, por exemplo, sei lá, carregar neste, espero que não seja 20%, para vos mostrar a diferença, 15%, estão a ver? Ou seja, a comissão não é fixa. Depois, ao sincronizarem a vossa conta com estes traders, aqui não está, mas eu, como sou gestor da Teletrade, eu tenho acesso ao extrato detalhado de cada um deles, portanto eu consigo ver todas as transações que eles já abriram desde a abertura de conta, e aí sim dá para fazer uma melhor análise e percebemos quais é que são os traders que se identificam mais connosco. Se eu estivesse no vosso lugar, eu gostaria de saber tudo o que é que, antes de eu começar a investir nesse trader, eu gostaria de saber tudo o que é que ele já fez desde que ele abriu a conta. Quantas posições é que ele ganhou, quanto é que ele ganha quando ganha, quanto é que ele perde quando perde, quanto é que ele tem na conta, quanto é que ele já teve a perder. Eu quero ver isso tudo antes de começar a investir. E eu, não está, não podemos estar a mostrar os dados dos traders, mas eu, como sou gestor, eu tenho acesso a isso e não tenho problema nenhum em marcar reunião convosco e vos mostrar. Portanto, sincronizam a conta com a conta deles, automaticamente as operações que eles abrem vão ser abertas na nossa conta. É muito diferente daquilo dos sinais que vocês estão acostumados a ouvir falar. Porquê? Nos sinais, eles mandam-vos mensagens com o take profit e o stop loss, mas se vocês não tiverem naquele minuto, naquele segundo no mercado, basta 5 minutos e perdem logo a oportunidade do negócio. Ou seja, aqui aquilo abre automaticamente, quer nós estejamos a dormir ou na praia ou a trabalhar, desde que esteja sincronizada com a conta deles, aquilo abre sempre as ações, os investimentos que eles abrirem na conta deles. Claro que um investidor que tenha 100 mil euros e eu ter 10 mil, a minha não vou abrir a mesma proporção do capital dele para o meu, ou seja, ele com 100 mil euros, eu com 10 mil, aquilo faz uma proporção e eu vou abrir 10% do que ele abre. Senão, se eu abrisse o mesmo volume que ele abrir, a minha conta ou dobrava a conta ou perdia tudo. Ou seja, existe sempre uma proporção do nosso capital para o dele. Pronto, podem vir aqui ver os traders todos, tem aqui muitos traders, carregarem aqui, tem muitos, ok? Depois também podem pedir os meus conselhos, para eu vos dizer quais é que são os traders que têm tido uma maior rentabilidade. Tem aqui como funciona, eu já vos expliquei, mas tem aqui com exemplos práticos e etc., com números mesmo, com investimentos, portanto venham aqui ver como é que isto funciona, as perguntas frequentes. Depois, coisas importantes, licenças e regulamentações, documentos legais, a segurança dos fundos dos clientes. Antes de investir em qualquer empresa, convém sempre ver isto, ver se é regulada, se não é regulada, está bem? É obrigatório verem isto. Pronto. Depois, verem aqui YouTube, Teletrade Portugal, verem os vídeos todos. Tem aqui os webinários passados, alguns webinários, introdução à análise técnica, também o mercado acionista, CFDs, análise técnica, robôs, criptomoedas, Forex, psicologia no trading. Basta procurarem por Teletrade Portugal e tem aqui os webinários gravados, não é em direto? Depois, o nosso grupo de análise, onde nós por dia, só para os nossos clientes, pomos as notícias que estão a influenciar as moedas e as ações, notícias, ok? Análises, onde eu vos disse que pomos as análises, explicamos sempre o porquê em termos de análise técnica e o porquê em termos de análise fundamental. Não são sinais, são sim análises para depois os clientes passarem para os próprios gráficos e irem acompanhando o preço. Pomos muitas análises por dia, tanto no Forex como nas ações, índices, ok? Tem aqui as análises todas feitas, o nosso ponto de vista, onde nós estamos diariamente a olhar para isto, ok? Tem um vídeo diário de 10 a 15 minutos do nosso analista a explicar o que é que está a passar no mercado, e depois temos os lives, ou seja, os vídeos em direto às 9 da manhã e às 2h30 da tarde, na abertura do mercado europeu e na abertura do mercado norte-americano. Pronto. Dito isto,
temos o Telegram, nós podemos mostrar-vos, dar-vos acesso ao Telegram quando quiserem. Têm um espaço de uma semana para verem como é que nós trabalhamos e depois, se quiserem se tornar clientes, tornam-se, não saem do grupo. Depois é uma questão de falarem connosco. Temos grupos do Facebook, privados, onde nós pomos notícias. O Trading Room é mais ou menos o Telegram, mas no Facebook. O Covid, qualquer pessoa pode aceder. São notícias sobre a pandemia que está a influenciar o mercado. E depois os lives, como eu vos disse, lives às 9 da manhã, lives às 2h30 da tarde, só para clientes. Agora vou responder aqui a algumas dúvidas que possam ter. Será possível enviar a apresentação para o nosso e-mail? Eu depois vou falar com cada um de vocês que participou aqui no webinário e posso-vos enviar o vídeo para conseguirem ver para trás, parar, etc. e tirar alguns apontamentos. Ok, deixem lá aqui ver mais perguntas. Podem fazer as perguntas que quiserem. Não, a apresentação eu não posso disponibilizar, tem o vídeo, é a mesma coisa, vão indo para trás, vão indo para a frente, é igual. A apresentação não vos consigo dar, mas sim o vídeo, mas é a mesma coisa, basta irem para trás e para a frente e conseguem ver a apresentação toda. Ok. Mais. Ok, qual é que é o mínimo de entrada? Ok, esta pergunta costumam fazer muito. Qual é que é o mínimo de entrada? O valor mínimo, nós dizemos que é sempre o máximo que nós conseguimos investir sem pôr nossa estabilidade financeira em risco. Nós não podemos entrar no mercado financeiro com o capital que nós necessitamos para o nosso dia-a-dia. Senão o nosso psicológico vai nos afetar bastante. Há muita gente que diz que entrar com pouco nos mercados é pouco arriscado. Aquilo que diz, eu vou entrar só com isto porque quer perceber primeiro. É errado. É muito pelo contrário. Quanto menos nós tivermos na conta, menos margem financeira nós temos para aguentar as volatilidades do mercado e, por consequência, podemos pôr a nossa conta em risco num curto espaço de tempo. Vamos pensar isto em valores. Vamos imaginar quem pensa em entrar com 300 euros ou 400 euros. Se nós quisermos tirar uma média de 4 ou 5% ao mês, o que já é muito bom, nós não nos podemos esquecer que o banco nem 1% ao ano nos dão. Okay? Se nós quisermos tirar 4 a 5% ao mês com uma conta de 300 ou 400 euros, são 15 euros ao mês. Nós vamos querer sempre ir buscar mais. 15 euros nem sequer dá para pagar os cafés ao fim de semana. Dando um exemplo prático. Se nós tivermos 300 euros, vamos querer sempre ir buscar mais. O que vai fazer com que a nossa conta esteja toda em risco. Porque se nós tivermos 300 euros e quisermos ir buscar 100 euros por mês, estamos a pôr em risco quase a nossa conta toda para ir buscar 30%. 30% ao mês, quem me dera ter investimentos que me deem 30% ao mês. Ou seja, quanto menos vocês entrarem, mais risco vocês têm e menos, se vocês quiserem ter pouco risco e ir buscar uma porcentagem pequena, vai ser difícil com pouco capital e basta haver uma grande volatilidade do mercado que a vossa conta fica logo em risco. No entanto, se nós tivermos, por exemplo, 10 mil euros e quisermos ir buscar 4 ou 5%, já se dão 400 ou 500 euros ao mês, o que já é bastante interessante para quem transaciona no mercado. Nós temos que pensar no trading como outro negócio qualquer. Vamos imaginar que vamos abrir um restaurante. Se nós abrimos um restaurante exatamente com o capital certo para entrar, se imaginem que acontece um Covid e nós não temos uma reserva para aguentar estas incertezas do mercado, vamos entrar em falência, o nosso restaurante vai fechar. O trading é a mesma coisa. Nós temos que ter uma boa margem financeira que é para aguentar as grandes volatilidades do mercado. Por isso é que normalmente as pessoas que entram com 200 ou 300 euros duram um pouco aqui no mercado. Não quer dizer que seja toda a gente. Okay? Ok. Dá para ser cliente e ter uma carteira de 100 euros? Se me ouviste a falar um bocadinho sobre o porquê, copy trading no mínimo é 350 e eu nem sequer aconselho a entrar com isso, como vos acabei de explicar porquê. 100 euros, na minha opinião, é tornar isto um jogo de casino, é tornar isto um placar. Não faz sentido, vocês ficam com pouca margem, não conseguem aguentar volatilidades do mercado. Portanto, podes entrar com 100 euros sozinho, copy trading no mínimo é 350, mas não é aconselhável. Consigo comprar ações da Nasdaq ou de New York e índices estrangeiros como o S&P 500 aqui na plataforma Teletrade ou em default serão
serão CFDs. Nas brokers só se compra CFDs, não dá para comprar ações físicas nas corretoras. Normalmente quem faz isso são os bancos. Okay? Aqui é muito, na minha opinião, é melhor, porque dá para nos livrarmos. Imagino que há uma grande valorização do preço, vendemos logo as ações, ganhamos o diferencial. Normalmente, para quem faz trading e investimentos no mercado, usa os CFDs. Portanto, consegue comprar ações, mas em CFDs. Não tem mais dúvidas? Ok. Entre amanhã e sexta-feira, vão ser contactadas as pessoas que tiveram a assistir ao webinário. Vamos ter muitos mais webinários. Espero que tenham gostado. E se houver mais dúvidas, não se preocupem, nós vamos entrar em contato com vocês, está bem? Obrigado e até à próxima.